Olá! Você já sonhou hoje? Sonhos para a vida, sonhos para o futuro? Aqui é Andréa Chagas, professora de arte. E aqui é a professora Camila, intérprete de Libras. Oi Camila, tá joia? E hoje nós vamos falar mais um pouco de arte. Você gosta de arte? Você gosta de fazer arte misturada com tecnologia? Você gosta de utilizar recursos digitais para fazer a sua arte? Vamos lá trabalhar um pouquinho com a arte e tecnologia e recursos digitais? Para isso, nós temos um convidado muito especial, é o Vanderlei Ramalho. Oi, Vanderlei, seja muito bem-vindo. Olá, obrigado. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite, Andréa Chagas, por deixar eu fazer parte desse projeto. Meu nome é Vanderlei Ramalho, eu trabalho há mais de 20 anos com desenho. Primeiramente, eu comecei fazendo desenho manual, mas com o crescimento da tecnologia, eu vi uma necessidade de migrar a minha arte tradicional, que é o desenho manual, para o mundo digital. Então eu comecei a aprender, mexer no computador, comecei a aprender os softwares de desenho, de animação, e com isso eu comecei a atender as empresas na área de EAD. O EAD na época estava crescendo, que é o ensino à distância, e tinha uma grande necessidade de fazer com que os cursos deixassem de ser apenas letra, mas tivesse alguma coisa mais lúdica, alguma coisa para poder quebrar. Então o desenho animado, a animação, os personagens começaram a entrar justamente aí. E aí que eu entrei com a minha arte. Eu comecei a fazer EAD, personagens estáticos, personagens para revista, personagens para todo esse ambiente que envolvia a arte digital. Eu comecei a encaixar a minha arte dentro desse segmento. Ok, e hoje nós vamos falar um pouco, destrinchar sobre essas várias atividades que ele está fazendo, né? Então, vamos começar falando o que são recursos digitais. Fala para a gente, Vanderlei, o que são esses recursos digitais que você falou no início, que você já começou a trabalhar com isso? Certo. Os recursos digitais aquela ferramenta que você utiliza para facilitar o seu trabalho no mundo digital. Por exemplo, eu comecei a aprender alguns programas que nem Photoshop, CorelDRAW, Flash, que é um programa de desenho animado. Então eu comecei a usar esses programas para poder facilitar o que eu fazia para interagir com o mundo digital. Ok, vamos continuar aqui. Agora, você já começou a falar alguns recursos, né, que você utiliza, e eu peço para você continuar falando um pouco mais. Aqui nós temos o primeiro recurso que nós vamos citar hoje, é a impressora 3D. Comenta um pouquinho para a gente sobre esse recurso. Certo. Quem está acompanhando aí na internet e tudo mais, vê que a impressora 3D atualmente chegou para ficar. Hoje em dia tem pessoas que estão trabalhando justamente somente com a impressora 3D, porque a criação de você tirar alguma coisa do mundo digital, de você tirar alguma coisa do computador e colocar ela trazer para o mundo físico, antigamente era só um sonho. Com a impressora digital, isso passou a ser, com a impressora 3D, isso passou a ser uma realidade. As pessoas conseguem tirar os seus projetos do computador e fazer com que o seu projeto seja alguma coisa física, alguma coisa real. E é interessante, Vanderlei, que a arte feita, a escultura feita no computador, a gente pode ver tanto no computador quanto imprimir, né? Se a pessoa que está fazendo não quiser imprimir, quiser apenas divulgar nas redes sociais, divulgar em algum site, ela pode deixar apenas no mundo virtual. E se ela quiser, ela pode imprimir, trazer a nossa realidade a impressão. E é bem interessante isso. Agora vamos continuar falando aqui sobre a mesa digitalizadora. Eu sei que você utiliza isso aqui há bastante tempo. Explica para os nossos estudantes o que é, para que serve, como que funciona isso. Certo. Bom, a mesa digitalizadora tem uma história até engraçada, porque quando eu ganhei a minha primeira mesa digitalizadora na empresa que eu trabalhei, eu tive muita dificuldade de poder usar, porque a gente está acostumado a mexer com o mouse. E na primeira vez que eu peguei, que eu tentei mexer, eu senti uma dificuldade muito grande, porque é um campo novo a ser explorado.
Mas aí depois que eu comecei a usar e devido ao segundo dia, o terceiro dia que eu comecei a praticar, depois disso, há mais de 20 anos que eu não abro mão da mesa digitalizadora. Por quê? Porque é uma forma muito fácil para você que é desenhista, para você que trabalha com arte digital. Aliás, eu acho que eu não conheço nenhuma pessoa que trabalha com arte digital que não use essa mesa digitalizadora. Porque ela é muito fácil, ela facilita o trabalho de quem está mexendo com essa arte. Porque é como você pegar uma caneta mesmo e desenhar diretamente no computador. Em vez de você ficar usando o mouse, você usa uma caneta. E o seu trabalho sai com muita mais perfeição, você consegue alcançar um resultado muito mais agradável do que se fosse usar simplesmente com o mouse. Então, a mesa digitalizadora, Vanderlei, ela é como se fosse uma tela que você vai desenhar com essa caneta digital também. Você vai utilizar, vai fazer o seu desenho ali e conforme você vai desenhando nela, vai aparecendo na tela do computador. Isso mesmo. É a mesma coisa, as referências dela é a referência de um papel mesmo. A medida que ela tem para você trabalhar é a medida de um papel. Tanto que você arrastar, ela é diferente do mouse. Se você puxar o mouse, ele vai de ponta a ponta, né? A caneta não. Se você tirar o mouse e colocar ela no canto da tela, automaticamente ele vai para lá respondendo numa habilidade muito grande, numa resposta muito grande. Porque você pega um trabalho, por exemplo, para quem está começando, e tem um que tem umas transparências, as pessoas colocam a folha por baixo e desenham por cima do desenho mesmo. Então, ela é muito fácil, ela, assim que eu posso dizer, ela contribui de uma forma muito significativa para quem está querendo ingressar nesse meio, seja para trabalhar com edição de vídeo, seja para trabalhar com desenho, seja para trabalhar com ilustração. Ela é um item importantíssimo para quem trabalha com recurso digital. Ok, agora uma pergunta leiga, eu não entendo nada disso. Fala para a gente se o estudante está com o celular, existe algum aplicativo que ele pode usar a tela do celular como se fosse uma mesa digitalizadora improvisada, vamos dizer assim? Existem alguns programas de desenho, sim, você consegue baixar vários programas pelo celular mesmo, só que a gente utiliza mais o tablet, porque a tela do tablet é maior. É maior. Ela é maior, sim. Então, tipo assim, você tem uma área maior para você trabalhar. A do celular também dá para fazer, só que aí você tem que arrastar muito para o lado para poder ir complementando o desenho. Entendi. Então, a indicação que a gente faz, e o pessoal até usa muito, é o caso do tablet. Ah, sim, mas se o estudante só tem o celular, ele consegue começar a praticar essa arte. Consegue. Para a gente entender de uma forma até mais fácil, é o seguinte: quanto maior for a sua tela, mais fácil você consegue utilizar ela para a criação de arte. Porque você tem uma visualização maior daquilo que você está fazendo. Então, por exemplo, se nem que seja um celular, como você falou, se ele tiver uma tela maior, a sua visão do que você está fazendo ali vai ser muito mais agradável do que um celular com a tela um pouco reduzida. Sim, outra pergunta. Se eu não tenho tablet, só tenho o celular, o estudante só tem o celular, e ele precisa mesmo da caneta ou ele consegue desenvolver alguma coisa utilizando as próprias mãos, os dedos? A diferença do celular é justamente essa. Aí ele está com uma vantagem em relação ao computador. Quando você baixa qualquer aplicativo, se você colocar, por exemplo, fazer uma busca de aplicativos para desenho no celular, você vai encontrar vários. A vantagem deles é que você consegue desenhar com o dedo. Com o dedo você consegue fazer. Então, em vez de você usar o mouse, que nem no caso do computador, uma caneta digitalizadora, a mesa digitalizadora que a gente citou aqui, no caso, com o celular, a pessoa com o dedo, ela consegue fazer artes incríveis e é só prática mesmo. Com a prática, ela consegue alcançar esse objetivo. Ok, obrigada. Então, gente, vocês estão vendo aí, estudantes. Vocês podem começar a praticar essa arte e tomar gosto por esse trabalho, né? E você, no futuro, conseguir ganhar dinheiro com isso. Você pode começar a praticar utilizando apenas o seu celular com alguns aplicativos e o seu dedo artístico. Isso. Vamos lá? Vamos continuar. Agora nós temos aqui algumas obras que você fez. Você pode comentar um pouquinho? Certo. Esses personagens aí é de um projeto meu, um projeto particular, tanto esse quanto o da próxima tela, que é um desenho animado que eu estou criando, ainda não finalizei ainda, mas é um desenho animado para justamente mostrar para as crianças que não existe diferença, que você, apesar de ter diferença por fora, diferença física, mas por dentro todas as pessoas, com aquilo que ela tem um conhecimento, ela pode contribuir com a vida do outro. Então esse desenho é muito legal, estou projetando ele, ainda está finalizando,
mas ele vem justamente para contribuir com essa área. Ok, vamos seguir. Olha aqui, nós temos um outro desenho, Coisas de Formigas. Esse projeto é muito legal, eu também já comecei ele já e tá bem adiantado, daqui uns dias eu vou começar a divulgar. É para mostrar para o seguinte, a grandiosidade que é as coisas na visão de uma formiga. Então, às vezes a gente vê as coisas e não dá nada para ela. Às vezes é uma folha, às vezes é um carretel jogado fora, alguma coisa pequena. Mas na visão de formiga é legal a gente poder ter uma perspectiva diferente daquilo o que para a gente às vezes é descartável, para o outro é super utilizável. Olha só que interessante. Nós temos aqui mais uma obra, né? E todas essas obras que nós estamos mostrando, elas são feitas através da mesa digitalizadora. Sim, todas essas são através da mesa digitalizadora. Ok. Quer falar um pouco sobre esse? É o seguinte, esses personagens que vocês estão vendo aqui agora, justamente eles se encaixam aquilo que eu falei no começo. Antigamente os desenhos eram todos manuais, mas hoje em dia a necessidade de ter alguma coisa no digital cresceu muito. Então, pelo máximo que ainda existe, eu sou totalmente apaixonado pelo desenho 2D, pela animação tradicional, pelo máximo que existe ainda uma grande área de valor para esse lado, o comércio começou a exigir muito que fosse migrado para o digital. Então esse personagem que você está vendo aí é justamente para poder atender essa demanda, para poder colocar no site, colocar numa empresa, colocar nas redes sociais, que as pessoas gostam muito de fazer, colocar desenhos nas redes sociais. Então é justamente isso. Essas artes que vocês estão vendo aí foram criadas com a necessidade de atender demandas para redes sociais. Ok, olha, estudante. Fiquem atentos, nós temos aqui superproduções que podem ser feitas e elaboradas a partir do seu próprio celular. Vamos lá. Agora vamos falar um pouquinho sobre processos de criação, o processo que você utiliza para fazer suas obras. Certo. Aqui, esse desenho aqui eu deixei justamente porque ele tem um detalhe muito interessante, é que ele mostra justamente o processo como ele é. Apesar de eu fazer o meu desenho hoje, vamos dizer, 99% digital, eu ainda uso o desenho tradicional. Você pode ver no primeiro quadrinho ali, que é um rascunho de um desenho normal. Do segundo, ele digitalizado no computador. No terceiro, ele já está uma máscara. No quarto, ele está com acabamento. E no 5 já está a arte final. Então, tipo assim, é tudo um processo. É tudo um processo. Então, não se apenas cria um desenho, mas primeiro você faz um estudo, primeiro você faz um rascunho, depois você digitaliza. Então, tipo assim, saber usar o que você tem, as ferramentas a favor daquilo que você tenha conhecimento. E não ter pressa, né? É não verdade. ter pressa, ir fazendo aos poucos, seguir o processo. Aqui temos mais uma obra. Certo, essa aí é o seguinte, essa aí também tem uma história muito legal. Eu criei ela e primeiramente o cliente pediu que ela fosse totalmente em preto e branco. E eu fiz ela finalizada em preto e branco. E depois, quando eu terminei de fazer, ele gostou tanto que ele pediu para fazer uma outra versão dela colorida. Então, tipo assim, isso também foi para as redes sociais também. E o processo dela, se você olhar de uma para outra, mudou algumas coisas, pequenas características, mas a partir do momento que é o processo de criação, que é muito legal, que é o seguinte, a partir do momento que você vai desenvolvendo, você vê que uma coisa vai se encaixando melhor de um jeito, ela vai se encaixando melhor de outro. Então, o começo da arte que você planeja, às vezes, quando você chega no final, ela está um pouquinho alterada. Mas não é alterada, você não perde a ideia do que você está fazendo, você apenas faz a adaptação para que aquele conjunto todo, ele tenha uma harmonia melhor visualmente falando, para que a pessoa possa ver no final e falar, nossa, que desenho agradável, é justamente isso que eu estava querendo. Então, essa arte aí que você viu preto e branco antes e agora colorido, encaixa justamente isso, algumas mudanças pequenas que teve no cenário, mas para tornar um ambiente final mais harmonioso. Ok, muito obrigada. Vamos seguir. Eu vou deixar para vocês, estudantes, um vídeo, depois vocês vão baixar esse vídeo. É um vídeo que o Vanderlei está mostrando o processo de criação, tá? Ele vai mostrando todo o processo, começando no papel e depois vai para a mesa digitalizadora e quando ele vai colorindo até terminar. Então, vamos seguir. A gente vai falar agora sobre software. Certo. Só falar aqui, as minhas redes sociais, todas elas, o meu nome é Vanderlei Ramalho. Então você acha meus trabalhos muito fáceis, mas o melhor caminho de achar eles estão todos no blog. E esse passo a passo que eu criei é justamente para as pessoas verem que
qualquer um consegue fazer, basta ter um pouquinho de estudo e disciplina para poder alcançar seu objetivo. Esses desenhos que foram mostrados aqui, justamente o passo a passo, a criação e tudo mais, é justamente isso que eu queria passar para quem estivesse assistindo do outro lado. Vocês vão ver lá que é um desenho manual simples e eu vou chegando até no final, na arte final. Aqui sobre os recursos digitais em relação a softwares, os softwares que eu uso muitos são softwares de criação de desenho animado, que é o Flash. O Flash até caiu em desuso, a empresa dele descontinuou ele, mas a gente tem um outro que está no lugar, que é o Toon. É um programa voltado justamente para a criação de animação profissional. Tem o Premiere, o After Effects, o Photoshop e o CorelDRAW. São os programas que eu uso. Esses são para fazer edição de vídeo, animação e ilustração estática, como ilustração para livros, para outdoors, campanhas, folders e coisas assim. Estudante, mais uma dica sobre aplicativos. Além desses que ele falou, quando a gente vai começar, a gente está estudando e vai começar uma criação, é interessante que a gente estude, que a gente conheça um pouco do que já foi feito, para a partir do que existe, nós fazermos o nosso projeto. E eu deixo para você a dica do Google Arte e Cultura, porque lá você vai encontrar vários museus virtuais que você vai poder visitar, vários lugares sem sair de casa, a melhor parte, e lá você vai encontrar, se você quiser visitar museus, você visita, se você quiser olhar as imagens de um determinado artista, você vai olhar as imagens desse artista e você tem ali nesse aplicativo ou no site, tanto faz, um recurso onde você vai poder tirar a selfie e você aparecer como uma obra de arte de vários artistas. É só você escolher qual é o estilo ou qual é o artista ou a obra que você quer aparecer nessa selfie. E existem outros recursos, tem jogos também. Então, dê uma olhada no Google Arts, porque você vai começar a sua obra a partir de outras obras que já existem e depois você vai conseguir ter um estilo próprio, né? Mas primeiro a gente tem que conhecer. Outro site que eu deixo, que também tem aplicativo, é o Canva. A partir do Canva, nós conseguimos criar várias coisas de modo bem intuitivo, é bem fácil de utilizar quando você vai fazer vídeos para redes sociais. Estudantes, eu sei que vocês gostam de fazer fotos, vídeos e fazer modelagens. Façam, utilizem, pesquisem, invistam tempo, porque pode ser que algum dia mais adiante você conquiste o mercado utilizando coisas que você começou a aprender agora nesse tempo de escola. Não é assim? Certo. Vamos seguir. Agora, em que tipos de arte, Vanderlei, a gente pode utilizar esses recursos digitais? Pois bem, os recursos digitais, principalmente esse na área de arte, eles se encaixam em qualquer área que você tiver a oportunidade de trabalhar. Criação digital, tem programas que imitam realismo demais a pintura, como se você fosse pintar um quadro mesmo, a pintura a óleo, a pintura e tudo mais. Tem programas que fazem isso, então a tecnologia está aí, a arte está aí, você sabendo usar de forma correta, você consegue aproveitar 100% do que os recursos estão oferecendo. Ok. Fala um pouquinho agora sobre a arte pixel. Nós temos duas imagens da arte pixel. Bom, a arte pixel é o seguinte, é uma outra área, um outro ramo, mas também envolve muita ilustração e ele é muito valorizada, porque ela imita, hoje em dia está bem alta, coisas dos anos 80, dos anos 90 mais ou menos. Então a arte pixel, ela imita muito essa arte antiga, então ela é bem valorizada hoje em dia. Ok. Nós temos aqui duas imagens, a primeira eu passei e aqui uma imagem mais atual da arte pixel. Agora, como que eu posso utilizar, fala de um modo bem resumido para a gente, como que eu posso utilizar um software para poder fazer uma criação? Bom, eu sugiro que você entre nas plataformas de pesquisa de que você possa baixar software, principalmente para celular, e procura programas de desenho ou programas de pintura
Lá você vai encontrar uma vasta número de programas que vão te auxiliar nisso. E todos vêm com manual, todos vêm com... É muito fácil de mexer. Então, simplesmente você pesquisar, achar um que mais te agrada na arte que você procura e mergulhar de cabeça nele. Ok, Vanderlei, muito obrigado. Eu vou deixar aqui algumas atividades para vocês fazerem em casa, estudante. Hoje nós falamos um pouco sobre arte digital e deixo aqui para vocês minhas referências. Agradeço muito a sua presença aqui, Vanderlei. E nós estamos encerrando mais uma aula de arte no Se Liga na Educação. Até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.